Oi, seja bem-vinda ao canal para mais um vídeo. Eu sou Célia Siqueira. Hoje estamos aqui para fazer a aula do cabelo, do cabelinho da nostalgia. Para você que está chegando aqui agora, toda a lista de material está aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você vai também encontrar o link da playlist, que estão todas as aulas anteriores. Inclusive, na primeira, eu passo mostrando todos os materiais usados, tá? Deixo aqui embaixo também o link da playlist da ansiedade, que está já completinha aqui no canal. E aproveito, peço, se não está inscrito, já se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, curta, comenta, compartilha. Essas são ações que, além de fazer o YouTube te notificar quando eu colocar vídeos novos, também faz com que ele recomende nossos vídeos para outras pessoas virem conhecer o conteúdo e fazer esses projetos com a gente. Uma outra coisa que eu preciso falar e eu sempre esqueço: nossos vídeos agora estão com legenda, tá? Em inglês, espanhol e italiano, para facilitar pessoas que pediam. Antes eu não colocava porque eu não sabia como, então agora que eu aprendi como colocar, tá facilitando isso aí para nós também. Ah, e mais uma informação. Eu coloquei aí embaixo na descrição que pode usar a lã branca molê, que é a que eu estou usando, ou lã de feltragem, tá? Usando a lã de feltragem, ela já vem com aquela aparência desfiada. E a molê, eu vou mostrar para vocês lá no momento da montagem do cabelinho, a forma que vocês podem fazer se quiser deixá-la parecida com a de feltragem, tá bom? Então, bora lá para o nosso passo a passo. Aqui, pra gente começar a fazer o cabelinho, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, cortar um pedaço de lã. Aqui eu vou medir na cabecinha. A gente tem que calcular aqui uns 5 carreirinhas acima do olho. E, ó, tem que dar a volta na cabecinha. Peraí, deixa eu ajeitar. Tá? Vamos cortar um tamanho que sobre. Isso aqui não tem problema não, tá? Pode deixar sobrar bastante, que isso aqui depois, essa sobra vai ser incluída no restante do cabelo. Esta aqui é a base pra gente fazer o cabelinho. Então, não tem medida correta aqui, é só você fazer isso que eu fiz. Medir na cabecinha, tá? Dando uma distância igual, ó. Tenta calcular aqui. E encontrando aqui com sobra. Então, aqui, ó, para começar, eu vou colocar ela certinha aqui na minha bancada e vou prender ela com durex, fita isolante, fita crepe, o que você tiver para te ajudar a dar firmeza, tá? Aqui no caso, vou usar esse durex mais largo. Dos dois lados. Opa! Prender aqui para não soltar. Então, agora que já tá aqui firmezinho na base, eu vou trabalhar em cima disso. Eu cortei aqui, já tenho aqui cortado 40 pedacinhos. Cada um deles medindo 45 centímetros, tá? Cortei 40, que eu acredito que vai dar, mas qualquer coisa depois eu complemento. Vou falar para vocês depois. Por quê? Se você estiver fazendo com a linha Anne igual a mim, vai ser a mesma quantidade, mas com a linha Amigurumi pode ser que tenha necessidade de mais, tá? Então, ó, 45 centímetros, dobrei ao meio. Eu vou fazer todos na mesma direção, ó. Passo ele por baixo da lã que eu deixei de base. Opa! E vou passar por dentro, ó, fechando. E vou deixar aqui para lateral.
lembrando aqui que quando eu coloquei em volta da cabecinha, deixou mais ou menos um pedaço assim. Então eu vou me preocupar em deixar que ela sobra. Mesma coisa, ó, vou seguir aqui dobrando todos eles e passando aqui. Então, aqui, ó, no final, eu precisei cortar mais. Eu cortei mais 15 pedacinhos. Então, deram um total de 55. Por quê? Para eu apertar e juntar eles bem, para ficar bem cheio lá na cabeça, tá? Então, agora aqui, ó, tirar. Aqui eu quero mostrar para vocês. Ó, colocando nesta forma que eu coloquei, a parte da frente vai ficar assim. E no avesso, dá um nozinho. Isso aqui é realmente o avesso. A gente vai colocar na cabecinha nesta posição, tá? Então, deixa eu achar aqui o meio. Pra ficar bem certinho. Eu vou colocar alfinetando antes de colar, tá? Ó. E aqui, como vocês podem ver, ainda não vou colocar, peraí. Ó, eu coloquei realmente muito, justamente para poder juntar mais, para na hora da gente começar a fazer o coque, não ficar nada aparente. Ó, aqui tá encontrando, deu certinho. Então, agora sim, deixa eu pegar o alfinete. Vamos colocar bem certinho. Tá? Ó. Vai ser colado nesta posição.
Então, aqui, ó, o nozinho eu ainda não vou dar. Eu coloquei o alfinete aqui só de um lado, para eu começar colando aos poucos. Eu vou passar essa cola no nozinho, exatamente onde ficou o nozinho, ó. E vou seguir colando tudinho. Só que aqui agora eu vou precisar tirar esses alfinetes para colar desde por aqui, tá? Fazendo a volta aqui certinho. Agora aqui que eu já colei toda a volta, agora sim eu posso dar o nozinho. E essa linhazinha aqui, essa sobra, a gente vai colocá-la misturada aqui no meio, tá? Não vamos cortar. Agora que já tá bem coladinho, trabalho de paciência, tá? A gente não quer que essa parte fique aparente. Então, ó, aqui no caso, como eu uso a cola quente, ela esfria mais rápido, mas a cola que você estiver usando, você vai dar o tempo para ela secar, tá? Ó, eu vou passar lá na frente e vou puxar esse cabelinho para cá. Nós vamos prender ele tampando aquele nozinho, tá? É a primeira coisa, vamos fazer em toda a volta. Bem rente e vamos prendendo. Eu vou fazer toda a volta, esperar esfriar e já retorno. Então, agora, ó, que já colou, tá? Ó, a frente tá toda tampadinha, a marca da lã. Aqui, como vocês podem ver, já dá volume, mas eu vou mostrar como eu vou fazer e dar várias possibilidades para vocês. Primeira possibilidade, aqui eu estou usando a lã comum, né? Lá no início eu falei que quem quiser pode usar a lã de feltragem. Se tiver usando a lã de feltragem, ela já vai estar toda desfiadinha. Se quiser, pode usar o desfiador para desfiar e transformar essa lã mais felpudinha, né? Que ela vai ficar felpudinha igual a lã de feltragem. No caso, eu não vou fazer. Eu vou deixar assim com a lã normal. Mas aqui, eu agora ainda vou trabalhar colocando uma peça para dar volume. Isso aqui é aquele fio de telefone. Ó, é o mais maleável, porque tem um fio de telefone. Ó, esse aqui é aquele de telefone de internet que é mais durinho, tá? Eu vou preferir usar o mais maleável para colocar exatamente aqui em cima, ó.
também vou colar em cima da lã. Então, eu vou ter que puxar ela bem pra frente pra colar ele assim, ó. Só depois virar. Quem não tem ou não quer usar o fio de telefone, aí entram duas possibilidades. Pode usar feltro. Você vai cortar o feltro no tamanho da volta toda e fazer rolinho, ó. Vai enrolar o feltro até chegar na espessura que você quiser, colar aqui e usar ele para colar. Ou EVA, como está aí na descrição do vídeo. Esse meu EVA aqui é até bem grosso, daquele mais grosso, ó. Uma voltinha só daria bem. Agora, se for do mais fininho, você vai dar umas 3 voltinhas e vai conseguir fazer o rolinho para colar. Mas, como a gente sempre tem umas sobras de fios, né? Ó, eu só vou visualizar para ele chegar lá. Vou encontrar o meio aqui. Então, ó, puxei a minha lã. Deixa eu pegar a cola. E vou começar a colar aqui, ó. Vou mostrar o início para vocês. Porque aqui eu tenho que deixar esfriar muito bem para não descolar. E eu vou fazer essa colagem em toda a volta, pegando por cima da lã, tá? Ó, vai ser dessa forma. Lá no final, eu vou cortar a sobra. Então, vou continuar aqui. Ó, todo coladinho, tá? Eu uni aqui a pontinha. Agora, nós vamos cobri-lo. Novamente, com bastante cuidado, porque a gente não pode deixar aparente. Então, ó, vamos ajeitando, tá? Ao ajeitar a lã aqui, a gente vai cobrir o material que tá por baixo. E com isso, ó, nós vamos passar agora a cola lá na parte interna. Então, eu vou passar aqui na cabeça. Não vou passar muita, porque tem que ser aos poucos mesmo, pra gente cobrir direitinho. Ó, não deixar nada aparente. E a lã vai ter que ficar coladinha na base da cabeça aqui. Esse aqui ainda não passei cola. Só ajeitando, ó. E vou fazer toda a volta. Aos poucos, para não correr o risco de deixar o material aparente. Mais uma aqui soltinha. Vamos aos poucos.
Ó, agora que já esfriou, tá tudo bem colado, que ele tem que ficar bem rente, tá? Porque nós vamos colocar outro. Então, em volta dele todo, já colei. E agora, nós vamos fazer outro. Tô com ó, o ruim de usar cola quente é que ela gruda nos dedos e arranca o esmalte tudo. Por isso que eu nunca estou com esmalte direitinho. A gente quer, né, ficar bonitinha, mas o trabalho não deixa. Então, aqui, ó, esse aqui eu já cortei medindo. Eu vou tentar de uma outra forma para ver se facilita. Vamos ver se com a cola quente aqui antes eu já consigo unir. Vamos esperar ele esfriar. Eu acho que não vai colar. Teria que ser com a cola permanente, mas não custa tentar. Vamos ver. Seria a cola instantânea, aliás, né? Mas vamos esperar. Ó, ficou. Não sei se vai. Mas por quê? Eu quero colocar ele já aqui, ó. Já presinho, tá? Então, aqui vai ser até mais fácil. Se eu tivesse feito o primeiro assim, ó, era só colocar a cola e encaixar ele aqui. Para quem tá assistindo antes de fazer, vai pegando aí, ó, muito mais fácil, tá vendo? Por isso que é bom, às vezes, a gente assistir o vídeo inteiro primeiro, gente, para depois pegar e fazer. Né? Eu, por exemplo, aqui eu tô fazendo essa boneca com vocês. Eu não fiz um modelo antes para agora gravar esse. Ó, colei para fazer o segundo, que eu vou fazer da mesma forma agora. Já que ele tá coladinho, vamos repetir o processo, tá? Passar cola aqui na base e cobrir ele todinho. Então, aqui agora, vocês já sabem como é, eu vou fazer e já retorno com essa parte aqui toda coladinha, tá? Completamente coladinho. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos puxar ele para cima, porque aqui em cima, olha, tem sobra ainda de cola quente aqui. Aqui em cima, nós vamos amarrar. Eu vou fazer, ó, com a lãzinha, vou dar 2 voltinhas aqui e dar um nozinho na parte de baixo. Pra gente fazer o coque, tá? Vou dar 3 nozinhos aqui. Como esta lã está menor, então ela eu vou cortar. Mas, se você colocar um pedaço de lã maior aí, não precisa cortar, não. Junta aqui também, tá? Ó, fiz o amarrado e vou fazer outro mais aqui embaixo, pra gente fazer isso aqui, ó, no coque, tá? Então, vou pegar outro pedacinho de lã, amarrar aqui. Vamos amarrar na parte de dentro, né? Dá 3 nozinhos aí pra garantir bem. Aqui eu vou dar uma ajeitadinha. E vou
juntar isso aqui com um pouquinho de cola, só para não ficar soltinho, ó. Dá uma juntada nele. Ao mesmo tempo que eu tô apertando a cola, eu vou juntando eles mais pro meio, ó. Só para não ficar soltando. Gente, tudo isso que eu tô fazendo com a cola quente pode ser feita com a cola que você tá acostumado a usar, tá? A diferença é que vai demorar um pouquinho mais a secar. A cola quente, a partir do momento que ela esfria, já secou. Ó, só juntar mais aqui. E agora, ó, ficou um aqui pra fora que tá menorzinho, mas a gente só corta. Ó, coloquei ele aqui pra dentro. E vamos virar, tá vendo? Desta forma, vai ficar um coque bem amplo. Como que eu vou fazer? Aqui aonde eu passei cola pra juntar, eu vou primeiro lá naquela pontinha e depois vou passando no restante. Pra ele ficar bem assentadinho assim, ó. Tá vendo? Ficou um coque bem amplo. Agora a gente vai costurar na cabecinha. Aqui, ó. Como o cabelinho tá bem junto, eu pego um ponto lá na cabeça, um no pescoço. No início, eu não vou puxar, faço alguns pontos e depois, ó, só junto assim, tá? E vamos fazer a costurinha. Vou fazer esse arremate aqui bem pertinho do coque, para não ficar nada aparente. E aqui então finalizamos mais essa aula. Espero que vocês estejam gostando. Deixa seu like aqui embaixo para mim. Um grande beijo, fique com Deus e que Ele nos abençoe.